Olá, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você vai para alguma festa, como você se apresenta nessa festa? E se você vai jogar um futebol, como é que você se apresenta para jogar um futebol? Se você vai para uma entrevista de emprego, como você se apresenta nessa entrevista de emprego? Se você vai para uma audiência, como você se apresenta nessa audiência? Você percebe que para cada situação a gente se apresenta de acordo com aquela situação? Se você vai para uma partida de futebol, você vai com todos os equipamentos necessários para uma partida de futebol. Se você vai para a festa do pijama, você não vai engravatado, você não vai todo social, você vai de pijama. Se você for para uma festa à fantasia, você vai fantasiado. Cada situação a gente vai de uma forma específica. Por que a gente vai assim? Porque aquela situação, porque aquele momento, aquilo que a gente vai fazer, é necessário que a gente vai adequadamente para aquele lugar. É necessário que a gente vai adequadamente participar daquela situação e o que determina que a gente participa daquele jeito, que a gente vai vestido daquele jeito, daquela forma, é porque é determinado. Já houve uma predeterminação para a gente se comportar e se vestir daquele modo. Aí eu te pergunto, e para Deus? Como é que eu devo me apresentar diante de Deus? De qualquer jeito? Relaxadamente? Tem um jeito? Não tem? Não. Como? Vamos dar uma lida lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 6. Está escrito assim: com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerro de um ano? Miqueias está perguntando como ele deve se apresentar diante de Deus. O versículo 7 diz assim: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 herbeiros de azeite? Darei o meu primogênito e pela minha transgressão o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma? É assim que eu devo me apresentar diante de Deus? É dessa forma que eu devo me apresentar diante de Deus? Eu quero falar algumas formas que nós devemos nos apresentar diante de Deus. Uma das formas é não com obras mortas. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Efésios 2:9 está escrito assim: não vem das obras, para que assim ninguém se glorie. Então eu não tenho que me apresentar diante de Deus com obra morta, com coisa morta, com atitude morta. Não. Essa não é a forma que eu devo me apresentar diante de Deus. Uma outra coisa interessante: não devo me apresentar diante de Deus com religião sem que seja o mediador Jesus Cristo. João 14,6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como que eu devo me apresentar diante de Deus sem que o mediador principal e fundamental e essencial não seja Jesus? Está errado. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Olha só o que Paulo está falando através de Timóteo: que há só um mediador entre o homem e Deus, entre Deus e os homens. Esse homem, esse ser, é Jesus Cristo. Então eu não devo me apresentar diante de Deus com uma religião que o fundamental, que o essencial, o mediador, não seja Jesus Cristo. A forma que eu devo me apresentar diante de Deus apenas como pecadores que confessam seus pecados. Essa forma eu tenho que me apresentar diante de Deus. Porque Lucas, capítulo 18, versículo 13, diz assim: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Olha como eu devo me apresentar diante de Deus, como um pecador. Esse publicano, ele não queria nem levantar os olhos para o céu. Mas
No Salmo 51:3 diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O salmista está falando que ele conhece as transgressões dele, que o pecado estão sempre diante dele. Você conhece suas transgressões, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado, eles estão sempre diante de mim. Mas eu tenho que lançar esses pecados que estão diante de mim, lançar ele na cruz de Cristo. Eu tenho que levar os pecados que estão diante de mim, levar eles para a cruz de Cristo. Eu devo me apresentar a Deus como um pecador que confessa seus pecados a Cristo. Eu devo me apresentar a Deus apenas confiando na salvação por Jesus Cristo. Em Romanos 10:9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em Atos capítulo 16, versículo 31, está escrito assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Então eu tenho que me apresentar a Deus confiando na salvação por meio e através de Jesus Cristo. Amém? Olha como eu tenho que me apresentar a Deus e olha como eu não tenho que me apresentar diante de Deus. Eu devo me apresentar a Deus diante de Deus confiando na salvação através de Jesus Cristo. Eu devo me apresentar a Deus como pecador que confessa os seus pecados a Jesus. Eu não devo me apresentar a Deus com uma religião onde Jesus Cristo não seja o mediador. Eu não devo me apresentar a Deus com obras mortas. Amém? Olha só como o que agrada a Deus e como eu devo demonstrar essa atitude diante de Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8 está escrito assim: ele, Deus, declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? É isso que agrada a Deus. É dessa forma que eu tenho que chegar diante de Deus. Cada vez mais nós possamos discernir a forma que eu devo chegar diante de Deus. Que eu não devo chegar diante de Deus de qualquer jeito, mas assim como eu chego em outros lugares, eu chego de uma forma específica diante de Deus, eu devo chegar também com um coração aberto, que eu possa chegar diante de Deus e me derramar na presença dele. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde no nome precioso e maravilhoso de Jesus Cristo.